E bora falar também sobre outra declaração do Edminho Pinheiro, mais uma vez a Rádio Band News, né? O Edminho que depois que ganha aparece pra caramba, dessa vez não foi diferente, né? Falou também a respeito da situação do Caio Vinícius, a sua expulsão muito boba aos 35 minutos ali mais ou menos da segunda etapa no clássico do último sábado contra o Atlético Goianiense, um jogo que estava absolutamente tranquilo. A gente pode até contestar, poxa Guilherme, eu queria que o Goiás fosse pra frente, fizesse 3, 4, 5 gols, eu também, mas até naquele momento parecia que uma hora ou outra uma bola encaixa aqui e a gente busca o terceiro gol, mas com a expulsão besta demais, né, do Caio Vinícius, o Goiás que estava ali inclusive com um jogador a mais, acabou ficando 10 contra 10 e o jogo fica bem mais aberto, e inclusive com o Atlético Goianiense fazendo gol ali com o Shailon nos minutos finais, acabou dando aquele sufoco muito desnecessário, né, para o jogo que hora nenhuma foi equilibrado, hora nenhuma, por exemplo, se fez por merecer um empate ou até mesmo um placar por apenas um gol de diferença. O que disse o Edminho Pinheiro, a Rádio Band News ficou bastante pistola com a atitude do Caio Vinícius. Abre aspas, né, para o que disse o comandante esmeraldino. O que não pode, com todo respeito, porque é um grande jogador, tem muita vontade, mas o que o Caio fez hoje foi um lance de infelicidade que ele precisa rever, nós precisamos rever. Porque um jogo absolutamente tranquilo. Tadeu fez só uma defesa nos minutos finais. Poderíamos ter complicado nossa situação na partida, fecha aspas. Cobra, quando é venenosa, você tira a cabeça, não fica ali, né, como quis dar a entender, dando esperança ainda para o rival. Mais outra vez, abre aspas, né? Mas não podemos em momento nenhum criticar nada. Temos que alertar, isso tenho certeza que o Jair vai fazer, está puto com esse negócio, como a gente está, mas o que importa é essa vitória brilhante no clássico, fecha aspas, o que disse o Edminho Pinheiro. Está certo, né? Eu acho que você não precisa, sim, crucificar um jogador, principalmente por conta do resultado. A gente, como torcedor, na hora que vê um lance daquele, fala, não, nunca mais esse cara tem que ser escalado, enfim, manda lá, né, pra casa não sei da onde, mas pro técnico, pro dirigente, pro empresário, tem que pensar que aquela situação é uma pessoa, convive com os jogadores, enfim, o restante do elenco, basicamente daqui até o final, no mínimo, do Campeonato Brasileiro, né? Então, a situação que você tem que ter muito cuidado no que fala. Acho que foi sensato, pelo menos, porque disse o Edminho Pinheiro, você não pode aceitar um tipo de situação daquela, infantil, né? Se fosse um garotão aí da base, subindo pro profissional, a gente até entende, né? Mas o Caio Vinícius, que já é um cara experiente, até mesmo vira e mexe, leva amarelo, mas dificilmente é por conta dessas faltas tão feias, né, como foi ali naquela situação, quase que quebra ali a perna do jogador do Atlético Goianiense, acho que era o Dudu naquele lance, enfim, não tô lembrando direito, pode deixar aqui embaixo, mas enfim, assim, uma situação completamente inacreditável, desnecessária pelo momento do jogo, não era nem um clássico, beleza, todo clássico tem a sua tensão, mas não era daqueles tipos de rivalidade que desde o primeiro minuto começa a trocar faísca, jogador querendo brigar com o outro, nada disso, né? Estava uma situação bem pacífica naquele momento e o Caio Vinícius quase que complica bastante a situação do time esmeraldino no clássico. Certamente já deve ter havido essa conversa aí, não sei se é uma situação para punição, porque o Goiás não empatou, não perdeu. Se o Goiás tivesse empatado ou perdido, eu acho que deveria sim dar uma punição um pouquinho mais na questão financeira, né? Corta ali 10%, 15% do salário, é como costuma fazer muitas das vezes, por exemplo, como fez o Atlético Mineiro com o Eduardo Vargas recentemente, acho que teve outras situações assim também, acho que do Palmeiras, em uma expulsão na Libertadores, mas enfim, como o Goiás ficou no resultado, eu acho que serve de alerta, não só para ele, mas também para os outros jogadores. O Goiás que basicamente teve 2 expulsões idiotas demais, né, para não falar outra coisa, nos 2 últimos jogos dentro de casa, aquela do Sávio contra o Avaí, essa por último aqui também diante do Atlético Goianiense. Eu fico sempre naquela suspeita, né, mas a gente não pode deixar de falar também que muitas das vezes parte por conta da inteligência e do jogador. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa expulsão, né? Realmente infantil demais para o Caio Vinícius, já é um jogador experiente, mas que vem perdendo bastante espaço também no elenco do Jair Ventura, cara que até começou o campeonato muito bem, sendo titular, enfim, sempre era contestado pela torcida, mas muitas das vezes de forma injusta. Nesses últimos jogos, aí não, eu dou total razão pra gente, torcedor do Goiás, porque o Caio Vinícius vem muito mal, tanto nas últimas partidas que ele fez, contra o Atlético Mineiro até que foi razoavelmente ok, conseguiu ajudar naquele meio de campo, mas nos últimos 34 minutos dessa partida contra o Atlético Goianiense, um cara que já havia entrado por conta do Auremir ter levado o amarelo e você vai expulso de uma vez só, aí é de tirar o chapéu, né, rapaz? E aí também outras partidas dele foi mal, diante o Palmeiras, derrota fora de casa, onde foi pela última vez como titular. Diante o Juventude também não fez um bom duelo. Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo sobre qual deve ser, né, a postura da diretoria do Jair Ventura sobre o Caio Vinícius.
E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre um jogador discreto na parte do meio de campo do Goiás. Pode não ser o nome assim que vai estar na ponta da língua de todos os torcedores, mas que certamente vem fazendo uma baita Série A com a camisa do maior do Centro-Oeste, que é o volante Matheus Salles, jogador de 27 anos de idade, que tem o seu contrato se encerrando praticamente com a equipe esmeraldina. Seu vínculo vai só até o final do mês de novembro, ele que está emprestado pela equipe do Coritiba, onde tem contrato até dezembro de 2023. Um jogador que, segundo informações do site Bola VIP, recebe mais ou menos na casa de 120 mil reais mensais. O Goiás paga apenas parte desses seus salários, tá? Não consegui confirmar se no caso é 50%, 60%, 70%, ainda não tive essa confirmação, mas a equipe do Coritiba, que ainda detém os seus direitos econômicos, né, como eu disse, está apenas emprestado à equipe do Goiás, onde os clubes dividem, não sei dizer se é em partes iguais, o salário no meio campista. Então o Matheus Salles, um jogador que vem sendo titular praticamente absoluto sob o comando do técnico Jair Ventura, soma até aqui 23 atuações com a camisa do Goiás, sendo 19 delas na Série A do Campeonato Brasileiro e outras 4 na Copa do Brasil, onde inclusive marcou um gol. Eu gosto do Matheus Salles porque ele tem uma característica diferente dos outros volantes, né, melhor dizendo, aqueles primeiros volantes que o Goiás tinha antes da sua chegada, que no caso era tanto o Auremir quanto também o Caio Vinícius e o próprio Felipe Bastos. São jogadores mais fortes fisicamente, aqueles volantes brucutus, né, que a gente costuma dizer na linguagem do futebol. O Matheus Salles também é um cara bem forte, ele dá umas entradas firmes também, vez ou outra, mas é um cara que sabe sair jogando. Em alguns momentos, por exemplo, desse jogo contra a equipe do Palmeiras e até mesmo contra o Avaí, contra o Palmeiras não, né? Contra a equipe do Atlético Mineiro e por último também na Serrinha diante do Avaí, a gente via uma ou outra jogada dele, até mesmo conseguindo dominar a bola, virar o jogo, enfim, algumas jogadas de maior habilidade do que certamente, por exemplo, outros meio-campistas mais defensivos poderiam oferecer. Então eu gosto do estilo de jogo do volante Matheus Salles, e esse esquema tático do Jair Ventura também favoreceu ele bastante, porque ele pode fazer uma função como um segundo volante, muitas das vezes jogou assim, ao lado ali ou do Caio Vinícius ou do próprio Felipe Bastos, mas habilidosos no meio de campo, Matheus Salles como primeiro volante, o Dieguinho um pouquinho mais avançado e o camisa 10, o Marquinhos Gabriel, mas o Matheus Salles já se provou com vários meio de campos, como eu falei, jogando ao lado do Auremir, como foi diante o Atlético Mineiro no Mineirão, jogando também ao lado ou só do Dieguinho, ou do Caio Vinícius, ou do próprio Felipe Bastos, do Henrique Loureiro, enfim, jogador que certamente estará nas pautas da equipe esmeraldina, que quer manter uma base desse elenco de 2022 para a temporada que vem, e isso eu acho assim um pensamento fundamental, independente de série, a gente quer, torce, enfim, está encaminhando para isso, para jogar a Série A na temporada também de 2023, mas independente de rebaixamento ou não, na minha opinião, é sim fundamental esse planejamento a longo prazo, manter também grande parte do elenco, assim como foi feito em relação à última Série B. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Matheus Salles. Na minha opinião, pode não ser assim um jogador brilhante, até mesmo lá no Coritiba a torcida pegava bastante no seu pé, principalmente agora nessa temporada de 2022, mas dentro desse esquema tático do técnico Jair Ventura, ou jogando com 2 zagueiros, 3 zagueiros, enfim, é um cara que também mostrou grande versatilidade. É importante ter jogadores assim num pensamento de longo prazo, também, por que não, no ano que vem. Deixa aqui embaixo a sua opinião a respeito do meio-campista de 27 anos de idade. E para finalizar o nosso vídeo, quero conversar aqui com vocês sobre a situação contratual também do zagueirão Reinaldo, jogador de 25 anos de idade, que vem se destacando, assim como foi na última Série B do Campeonato Brasileiro, dessa vez na primeira divisão nacional, com a camisa do Goiás, sob o comando aí também do técnico Jair Ventura. Tanto a respeito do zagueirão Reinaldo, quanto também dessas renovações de contrato do time esmeraldino. Qual é a intenção da diretoria do Goiás, o pensamento nesse momento, né? O Goiás só vai tomar uma decisão de renovação ou não, tanto com o Jair Ventura, já deixou isso claro naquela coletiva de imprensa, né, do Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, quanto também dos jogadores, de eventual novas contratações, a partir do momento que o time já estiver seguro na Série A do Brasileirão. Principalmente em relação do time permanecendo para a primeira divisão em 2023, o Paulo Rogério Pinheiro, presidente esmeraldino, deixou claro esse interesse de já montar o elenco do Goiás, pensando na temporada que vem, a partir de novembro desse ano de 2022. Ou seja, já naquela reta final do Campeonato Brasileiro, o Goiás já decidindo, né, o seu caminho para a próxima temporada. O presidente do Goiás quer montar o elenco antecipadamente para não ter que ficar aqui naquele leilão absurdo, né, que a gente tem tanto entre dezembro e também em janeiro, e agora nessa janela de transferências do meio do ano. Da mesma forma, né, os jogadores acabam ficando bem mais valorizados, tanto é que o Goiás pagou aí R$400 mil para tirar o Marquinhos Gabriel
do Criciúma. Então a intenção da diretoria é ter mais ou menos uma ideia de qual rumo o barco vai, né, para o ano que vem, e aí sim tomar uma decisão, mas já sendo ela um pouquinho mais antecipada do que propriamente esperando 2023 começar, beleza? Então dessa forma vamos falar aqui sobre o zagueirão Reinaldo, jogador que tem contrato com o Goiás até dezembro de 2022, ele que acabou renovando o seu contrato após a última disputa da Série B, até ficou ali uma grande parte da pré-temporada, a gente nem imaginava que o Reinaldo iria continuar assim, já havia deixado claro o interesse dele em defender equipes do exterior, mas como havia confirmado o próprio Paulo Rogério Pinheiro, se o Reinaldo fosse continuar no Brasil, daria sim essa prioridade ao Goiás, né? Então pelo menos demonstrou ele uma certa gratidão à equipe esmeraldina, mas que no primeiro momento, quando recebeu algumas propostas, né, ficou ali na sondagem, mas não chegou a oficializar de forma no papel timbrado, né, tanto do futebol português quanto também do futebol lá do Japão. Acabou que essas duas propostas não vieram de forma oficial para o zagueirão Reinaldo e ele acabou continuando no Goiás, né, aceitando o convite para a disputa da primeira divisão. Fez esse seu contrato curto, só até agora em dezembro de 2022. Possivelmente o presidente esmeraldino, Paulo Rogério Pinheiro, deve ter proposto aí pelo menos uns 2 anos de contrato, tá? O Goiás vem, em geral, renovando esses seus vínculos de pelo menos 2 a 2 anos e meio. Com o caso do Reinaldo, acabou não aceitando, né, esse seu contrato tão longo assim. Então a gente fica nessa dúvida. Possivelmente, se o Reinaldo recebeu uma proposta do futebol português, onde ele passou aí algum período lá no Moreirense, né, antes de chegar no Goiás, pode ser uma opção que possivelmente ele vá para 2023, mas caso isso não aconteça, o Goiás ficando na primeira divisão, quem sabe ele beliscando também uma vaguinha na Sul-Americana, aí fica bem mais fácil de persuadir, né, o jogador, tanto o Reinaldo quanto qualquer outro que quer sempre o melhor para sua carreira, né, estar disputando as principais competições do país e, por que não, do continente. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão Reinaldo. Como eu falei para vocês, a diretoria pensa em dar esse pontapé para a temporada de 2023, sabendo a partir do momento ali que tiver a decisão do que vai fazer em 2023, mas não necessariamente esperando o ano começar, até mesmo para ter melhores opções em fechamento de pré-contrato, renovações e por aí vai. O Reinaldo, que já tem 34 jogos, né, nessa temporada de 2022, os seus mesmos números na última Série B, onde entrou aí, né, 34 vezes com a camisa do Verdão. Só para finalizar sobre o Reinaldo, ele que é revelado, né, nas categorias de base do Atlético Paranaense, também passou no Mirassol e na Ponte Preta, estreou lá na Ponte Preta em 2017, também jogou a Série C com a camisa do Tombense, a Série B pelo Juventude e mais um jogo pelo Moreirense antes de chegar no Goiás no ano passado. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão de 25 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, que é ativar as notificações. Eu até lembrei de outra questão aqui também, é que o Reinaldo, ele veio apenas por indicação do técnico Pintado, tá? Até estava escutando uma entrevista do Arlen Menezes esses dias para trás, ele garantiu que foi assim, às cegas mesmo, né? Trouxe o zagueirão Pintado apenas por indicação do técnico Pintado, pelo menos, né, deixando uma achada aqui no Verdão. Acabei lembrando e comentar aqui com vocês. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!